Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Estou trazendo aqui a terceira parte da sequência de vídeos que eu estou fazendo, né? Que é Não se conforme com este mundo. Essa é a terceira e última parte. Agradeço, inclusive, vocês que estão acompanhando aqui essa sequência. E rapidamente eu queria aqui introduzir um assunto que talvez tenha ficado um pouco perdido na vastidão de assuntos que eu abordei nos dois últimos vídeos, né? Eu falei muito de santificação, transformação. E só um ponto que eu queria aqui clarear, né? Assim, quando fala de santificação e salvação, às vezes surge esse tipo de dúvida sobre qual que é o meu posicionamento, né? Mas assim, quando eu falo de santificação e transformação e que a gente tem que estar sempre alcançando um patamar novo, né? Sempre se santificando mais, como diz ali que o justo ele é como a luz da aurora que brilha, brilha, brilha e brilha até chegar no meio-dia que está brilhando mais, ou seja, deixa claro que a gente vai se santificando, Deus vai nos santificando cada vez mais até chegar na estatura de varão perfeito, que eu creio que vai ser no céu. Não é que quando você chega nesse lugar final que você obtém a salvação, tá bom? Isso é uma coisa à parte. A salvação nos foi dada de graça pelo sacrifício de Jesus, tá? Jesus morreu por nós, ele pagou uma dívida impagável, né? Não tinha como ninguém pagar essa dívida. Pelo esforço que fosse, não tinha como a gente pagar. Ele pagou, e por ele, pela ação dele, pela vida dele que foi dada por nós, que nós somos salvos de graça. Agora, recebemos isso de graça, temos isso de graça, né? Nos foi dado por Deus. E glória a Deus por isso. O que fazemos com isso? Devemos negligenciar os estatutos, as leis de Deus, as ordenanças? Devemos, então, fazer tudo aquilo que aborrece a Deus, já que somos salvos mesmo? Ou, por estarmos cheios de gratidão por esse sacrifício, que a gente deve se esforçar com tudo que temos para nos parecer mais com Cristo? Tá? É isso. Então, assim, a gente tem que estar grato, com o coração cheio de gratidão pelo sacrifício de Jesus. Justamente por isso, querer ser mais parecido com Ele, espalhar o evangelho dele, alcançar mais pessoas, né, para que a gente popule o reino dos céus. Então, é sobre isso, essa santificação, essa transformação, ter o anseio de ser transformado por Cristo tem a ver com isso. A gente quer se parecer mais com Ele e menos com este mundo, né? A gente quer esmurrar mais a carne, deixar essas coisas malignas dessa terra de lado. Aquele mal que a gente faz, a gente quer parar de fazer. E isso só vai estar completo 100%, eu creio, no céu, um novo corpo, né? Um novo céu e nova terra, e a gente vai estar ali completo na obra de Jesus. Mas até lá, a gente está salvo. Aquele que crê que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida, a promessa bíblica, a promessa de Jesus é que somos salvos, né? Pela fé. Tá? Agora, essa fé, ela precisa gerar aí em nós um coração grato, que quer cada vez mais parecer com Jesus. Tá bom? Então, dito isso, entramos aí na terceira parte do vídeo. Eu falei muito lá no primeiro, né, expondo que se a gente não tomar atitude, posicionamento, a gente já está se conformando com as coisas deste mundo. Depois eu falei um pouco ali, né, no segundo vídeo sobre a transformação, a santificação e esse processo. E agora eu quero entrar um pouco mais assim na parte prática, né? Beleza, eu quero me transformar, entendi que eu não quero me conformar com este mundo, entendi que eu preciso me permitir transformação no Espírito Santo, mas sim, me dá um guia prático. O que eu faço? Quero começar agora, assim. Então eu separei 3 pontos, e cara, esses 3 pontos dá pra gente destrinchar cada um aqui, horas falando, assim, são assuntos muito densos que a gente tem aqui, mas eu quero dar um guia prático, objetivo e rápido aqui para vocês. O primeiro ponto que eu vou destacar é o cotidiano. Então não negligencie, não subestime o cotidiano simples do caminhar com Deus. Então, assim, 2 pontos dentro do cotidiano, rápidos. Leitura da palavra de Deus, imprescindível. E oração. Leitura da palavra de Deus e oração, todos os dias. Quando eu falo cotidiano, são atitudes que a gente tem que tomar diárias. Né? Estou falando de você ir a uma igreja, de você fazer retiros, de você fazer longos jejuns. Estou falando do cotidiano, simples e puro, o que a gente vai fazer todos os dias. Né? E dali, dessa leitura da palavra de Deus, você permitir assim ouvir a palavra de Deus, absorver, ler as histórias, né, que fala ali sobre a criação do mundo, do universo, dos céus e terra, ali em Gênesis. Depois já chega, né, sobre o povo de Israel e como que eles foram libertos do Egito, e depois chega na era dos juízes, e depois dos reis, depois dos profetas, e tudo isso aponta para o Messias que iria vir para salvar e salvar o mundo do seu pecado. E então chega ali Jesus no Novo Testamento
e ele vem e morre por nós e abre um caminho para a gente até os céus, e ele deixa apóstolos, e esses apóstolos estão realizando diversas ações que estão escritas no livro de Atos. Depois a gente vai e continua com as obras de Paulo, depois chega no livro de Revelações, que tem ali Apocalipse, que tem umas revelações enormes para a gente sobre o que há de vir ainda. Tudo isso você precisa se interessar, você precisa absorver, você precisa estar apaixonado pela palavra de Deus e ler isso diariamente, se encher da palavra de Deus. Porque a Bíblia fala, o justo viverá pela fé. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não lembro agora de cabeça esses versículos, mas eu vou deixar eles aqui. E é verdade, se você quer viver pela fé, se você quer viver como justo, né, nessa terra, que é viver pela fé, você tem que ouvir a palavra de Deus, se encher da palavra de Deus. Então esse é o primeiro ponto. Leitura da palavra de Deus junto com oração, cotidiano. Dentro do cotidiano tem 1 milhão de coisas que você poderia introduzir, mas eu vou colocar essas duas, leitura da palavra de Deus e oração. Depois vem o segundo, que eu vou chamar aí de resistência ou bloquear, né? Vamos colocar essas duas palavras aí. Você vai precisar resistir e bloquear tudo aquilo que é externo e te influencia para o mal. Então, assim, vídeos, né, que te influenciam, vídeos cheios de palavrão, de sacanagem, né, enfim, de situações ali que não agradam a Deus, de coisas que são realmente ali, né, ruins, que às vezes a gente acha que é meio inocente, tá, mas isso não me afeta. Mas são coisas que não agradam a Deus. Músicas que você ouve, né, cheio de ideologia, cheio de palavrão, né, filmes que têm ali conteúdos, né, que desagradam ali os nossos olhos, ou enfim, que são violentos, que são cheio de filme de terror, que é cheio de coisa maligna realmente, né, filme com teor sexual, enfim, grupos de amizade que te levam para lugares que você não deveria ir. Você vai precisar bloquear, né, essas fontes aí, essas coisas que alimentam de forma negativa o seu ser. Então, você está começando no passo 1 do cotidiano, absorvendo as coisas de Deus, absorvendo a palavra de Deus. O passo 2 que eu estou dizendo aqui é resistir àquilo que quer te influenciar para o mal. E é cheio disso na internet, né, nos filmes, nas músicas, enfim, a gente está sendo bombardeado com isso. Então, a sua habilidade para bloquear aquilo que não convém é muito importante, por isso que eu deixo como passo 2. Então aqui você está criando uma fórmula secreta para se encher de Deus. Você está abrindo o funil para receber a palavra de Deus, buscar as fontes daquilo que alimenta o seu espírito, e você está ao mesmo tempo bloqueando aquilo que te influencia para o mal, aquilo que contamina os seus olhos, aquilo que contamina a sua mente, aquilo que te põe para baixo, aquilo que gera depressão, aquilo que gera angústia, ansiedade, essas coisas malignas que tem ao mundo. É justamente isso, e está tudo ao redor. Você tem que estar atento para isso, pedir para o Espírito Santo discernimento, para você conseguir, né, entender o que está te influenciando para o mal, o que está te influenciando para o bem, e buscar as coisas de Deus. Isso é através da Bíblia. Se você ler essa Bíblia e comer este livro, que é a Bíblia Sagrada, né, eu comer, eu digo mastigar, ir atrás e ler e buscar, e você souber o que está escrito ali, você não vai ser enganado, né, não vai ter como aparecer aí alguém ensinando coisas erradas e você vai falar, opa, isso não está na Bíblia. Então isso ajuda no discernimento. Você está dando mais ferramentas para o Espírito Santo te ajudar, te impulsionar. O Espírito Santo ele é um ajudador e ele trabalha colaborando com a gente, né? Se você se dedicar a estudar a palavra de Deus, você vai ser um instrumento mais afiado nas mãos de Deus, tá? Então esse é o segundo ponto, que é a resistência, né? O bloquear essas coisas do mal. E o terceiro ponto, né, simples aqui encerrando, é a manutenção disso, né? A manutenção dos dois primeiros, tá? Pode parecer simples e besta, mas sem o terceiro ponto, pode ser que você caminhe 1 ano, 2 anos, e você volte você volte a cair, você comece a regredir, né? Até, enfim, abandonar de algum jeito, ou, né, Deus queira que não, mas sem a manutenção disso, ativa, você pode começar aí a rejeitar, a devagarinho ouvir uma música que não deveria, ver um filme que não deveria, permitir certas influências na sua vida que não deveria, começar a perder a sensibilidade do Espírito Santo, parar de ler a Bíblia todos os dias, agora já é uma vez por mês, uma vez a cada 2 semanas, orações uma vez por mês, a Bíblia vai começando a ficar empoeirada, cheia de teia de aranha. Isso vai acontecendo aos poucos se você não permitir, se você não estar ativo com a manutenção desses 2 primeiros passos. E eu digo manutenção porque para sempre vai ser uma luta, vai ser difícil, vai ser rigoroso o processo de leitura da palavra, de busca de Deus, né, de dizer não para o pecado. Para sempre vai ser difícil, não vai ficar fácil. Isso é algo que eu
aprendi, vamos dizer, recentemente, posso dizer isso, porque por algum tempo eu estive orando assim para Deus, para dizer, Deus, por que é tão difícil? Por que não tem como ser mais fácil? Ajuda, né, assim, nessa luta contra o pecado ou na busca do Senhor para ser mais fácil, menos difícil, menos árduo. Mas eu entendi, né, buscando o Senhor, que não vai ser mais fácil. Que para sempre a gente vai ter que lutar contra as coisas deste mundo. Que para sempre a gente vai ter que estar ativo, olhando, atento, para não ser influenciado, para não ser, não permitir que o mal entre na nossa casa, né, para permitir que a gente não pule um dia sem ler a palavra de Deus, para permitir que a gente não pule um dia sem orar, sem se arrepender, sem estar atento para as coisas de Deus. Porque é muito fácil você se distrair com o tanto de barulho que tem no mundo, né? Músicas, shows, né, filmes, séries, jogos, enfim, distrações, né, trabalhos, apresentações, estudos, escolas, tantas coisas que acontecem, tantos ruídos. E no meio disso tudo tem coisas muito boas, tem coisas que a gente pode usar para propagar o evangelho, como por exemplo, uma videochamada, um Instagram que você posta coisas de Deus, músicas que você pode fazer e postar, enfim. Tem muita coisa que estão postando também que é boa, que são pastores, que são músicos de Deus, você pode absorver conteúdo bom, mas no meio disso tudo tem coisas malignas, coisas que estão ali para infiltrar e de alguma forma desviar a gente da vontade de Deus. E a gente tem que estar atento para isso. E os 2 primeiros passos te fortalecem para isso. E o terceiro passo, que é a manutenção, garante que você continue a sua corrida, a sua maratona, para que lá na frente você não venha a ser desclassificado. Paulo usa muito esse tipo de alegoria, né? De falar que a gente está numa corrida da fé, numa maratona. Ele usa esse tipo de termo, né? Quer dizer, é uma corrida longa. Então não adianta a gente querer essa busca por Deus. Vou orar e ler a palavra todos os dias por 6 meses, por 1 ano, por 2 anos. A gente tem que entender que isso é a nossa vida. A gente tem que entender que agora a gente entregou nossa vida para Deus, né? Não tem volta. Porque se você começar a negociar com as coisas do mundo e abrir brechas e abrir espaços, rapidamente você começa a perceber que você está regredindo, você está perdendo espaço e o Espírito Santo vai ficando mais fraco e a carne mais forte e esse embate começa a perder. E se a carne ganhar, acabou, né? Se a carne ganhar, aí você perde essa guerra, né? Mas graças a Deus nós temos Cristo, que é um advogado por nós, que enviou o seu Espírito Santo para nos fortalecer, e nós não estamos lutando sozinhos. Então não é um esforço tremendo da nossa parte, de que é só pela força do nosso braço que nós vamos conseguir continuar caminhando nessa terra. Não, Deus tem graça, Deus tem misericórdia, e Ele dia após dia, a misericórdia dele se renova para nos fortalecer novamente. Agora, isso não pode ser motivo ou justificativa para a gente ficar voltando atrás, né, nas coisas simples, nas coisas básicas que a gente já deveria ter aprendido há muito tempo, que é o quê? Buscar a palavra de Deus, né, se debruçar sobre este livro, aprender ele. Isso já, assim, muitos de nós que caminhamos seguindo Jesus há anos já deveríamos estar lendo a Bíblia múltiplas vezes por ano, enfim, a cada ano pelo menos uma vez, e muitas vezes nós temos que ser relembrados disso. Por quê? Porque a gente não seguiu aqui, por exemplo, o passo 2, de bloquear as coisas que não influenciam de fora. Quer dizer, o tempo que a gente usa nas redes sociais, em jogos, em filmes, se a gente começar a cortar isso daí, sobra muito mais tempo para a gente usar, né, e buscar a palavra de Deus. Agora, não é fácil, não é simples, né? É árduo, é difícil, entra a disciplina e entra diversas instâncias que em cada ponto desse que eu descrevi, a gente poderia falar horas aqui, né? Mas eu encerro o vídeo para não ficar muito longo com esses 3 pontos. Cotidiano, não negligencie, não subestime as coisas simples que a gente pode fazer buscando a Deus. Leitura diária, oração diária, busca diária de Deus. Simples, porém gera resultados extraordinários, resultados sobrenaturais. Segundo, bloquear, rejeitar, resistir todas as influências de fora. Aquilo que não convém os meus olhos ver, aquilo que não convém os meus ouvidos ouvir. Porque tudo isso é ruído e dificulta a gente de ouvir a voz de Deus. Dificulta a gente a buscar a palavra de Deus. Tá? Então, rejeitar, resistir, bloquear tudo aquilo que influencia negativamente. E o terceiro é a manutenção. Talvez seja o mais difícil. É aquele que, de fato, vai garantir que você está ativamente nisso. Ano após ano você está nessa consistência, permitindo ser transformado cada vez mais, buscando o próximo nível, né,
com Deus. E é isso, meus amigos. Obrigado por acompanhar essas três partes de vídeo. Gostei bastante aqui de fazer esse vídeo para vocês. Ficou um pouco longo esse, mas eu creio que é de Deus. E aqui, como sempre, eu oro por todos. Deus abençoe cada um de vocês, por onde vocês andarem. Que sempre tenha prosperidade e bênção na sua casa, mas acima de tudo, que haja salvação e Cristo no meio da casa de vocês. Deus abençoe.